Olá, boa noite, meu querido e amado telespectador. Este é o seu programa Missões em Revista, a sua Constante TV. Eu sou Gilvan Leite e tenho a grata satisfação mais uma vez de ter ao meu lado aqui o meu amado irmão Carlos Araújo. Boa noite, Carlos, tudo bom com você? Tudo bem, Gilvan, você que nos assiste, muito boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre aquilo que o Senhor tem operado não só no Amazonas, mas mundo afora, através de missões. E você, que é o nosso convidado, nós temos essa satisfação de tê-lo conosco e espero que você goste do que aqui iremos tratar. E se você puder também, compartilhe esse programa para que outros tenham a oportunidade de nos ouvir nesta noite. É isso mesmo. E hoje, Carlos, nós já entrevistamos o pastor João Saraiva, mas hoje o pastor João Saraiva está na bancada conosco e ele traz um convidado especial, né? Boa noite, pastor João. Gostaríamos que o senhor se apresentasse e também apresentasse o convidado de hoje, pastor. É um prazer poder retornar aqui com vocês e eu estou com a ilustre presença do pastor Antônio Mendes, pastor emérito da Primeira Igreja Batista em Atibaia, e atualmente ele está morando nos Estados Unidos, onde vem desenvolvendo um projeto junto com seu filho Eduardo, que visa dar suporte, apoio às igrejas, aos pastores, no que diz respeito a levar as nossas igrejas a uma vida saudável, dando ênfase ao discipulado, à mentoria. Amém. Boa noite, pastor Antônio Mendes. Tudo bom com o senhor? Boa noite, tudo bom? Melhor ainda estar junto com vocês e também desfrutar das frutas do Amazonas e do peixe. Cupuaçu, Tucumã, já experimentou de tudo? Tucumã, sem dúvida. Acho que é a quarta vez que eu chego para cá. Mas não comeu do jaraqui, né? Já comeu jaraqui, já? Eu não como, porque senão não posso sair daqui, não é isso? Não tem isso, mais ou menos isso aí? É isso mesmo, é isso eu mesmo. já aprendi essa aí. Então, pastor, seja bem-vindo ao programa Missões em Revista. E geralmente, pastor, eu, Carlos, que somos um dos apresentadores do programa, a gente começa o programa assim, querendo saber sobre a infância do nosso convidado. Então, assim, gostaríamos de saber como é que foi a sua infância. O senhor já nasceu num lar cristão? Como é que foi a sua conversão? Como conheceu a Cristo? Aliás, é um grande teste para um idoso lembrar da infância, né? Mas quando eu tinha 4 anos de idade, no norte do Paraná, no meio do mato, literalmente no mato, meus pais chegaram a Cristo através de missionários americanos e eu nunca perguntei com meu pai, mas acho que eu nunca fui batizado por um padre. Uhum. Com 4 anos, meus pais se converteram. E aí vivi no meio lá do mato, mas era literalmente mato, era quase que uma selva, no norte do Paraná. Vivi lá até os 7 anos, depois meu pai se mudou para a cidade e ele praticamente fundou a primeira igreja batista da cidade de 1º de Maio, no Paraná. E depois viemos para São Paulo e a vida continuou, mas quando eu tinha 4 anos, meus pais se converteram. A fundação da igreja, na qual você falou que seu pai foi um dos fundadores, de que forma que se deu? Porque ele se mudou e já com a intenção de fundar a igreja ou não? Já sim, outra organização, outra igreja que já tinha um trabalho lá? Sim, assim que ele se converteu, o que aconteceu? No sítio nosso, ele dava divisa para uma estrada e ele construiu uma capela. Uma capela, não essa do estilo católico, não. Uma capela para os crentes. E a gente tinha culto lá, mas só que essa capela ficava na beira da estrada e constantemente era apedrejada. Havia perseguição. Mas o bonito mesmo dos meus pais é que, depois de uma jornada na roça, e no Paraná, na época do calor, é muito calor, todos os filhos iam para a igreja. Quantos filhos? Eu e na época era eu e mais 3. Depois veio uma irmãzinha mais tarde. Uhum. Íamos para a igreja e eu ia nas costas dele dormindo. Eu tinha 5 aninhos de idade. E o meu irmão mais velho conta que nós atravessamos a mata para ir para a congregação. E atravessando a mata, meu pai levava um lampião daqueles que dava... Era um lampião que clareava muito.
E os bugios no meio da mata, vendo, começavam a gritar. Isso que era meio aterradora a coisa. Mas eu não lembro. Mas nenhum dos filhos ficava em casa. Todos iam para o culto. Eu acho que a chave da minha casa se converteu. Pastor João Saraiva, fique à vontade também para fazer perguntas ao nosso entrevistado. Pastor, o que o motivou, no presente momento, a investir, no momento em que o senhor está agora vivendo nos Estados Unidos, a olhar para o nosso país mais uma vez, com essa disposição, esse desejo de ajudar as igrejas, principalmente na região norte e nordeste? Olha, eu sempre fui igreja futebol clube. Não tem coisa que eu gosto mais do que igreja. Tanto é que minha área sempre foi eclesiologia e liderança. E a PIBA, a Primeira Igreja Batista de Atibaia, é um exemplo muito vivo dessa tendência. Nós temos vários cursos, levamos pastores. O irmão já foi, acho que 2 vezes, né? Uhum. Tem o Prega a Palavra, que é a exposição bíblica, que hoje está no Brasil todo e mais em 5 países, que começamos do zero. Então eu tive sempre uma paixão muito grande pela igreja. E no momento eu fui presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e no outro momento fui presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. Com isso eu comecei a conhecer um pouco mais a realidade do Estado de São Paulo. E eu vi as carências. Uhum. E com essa visão da carência dos pastores, aí a PIBA começou a fazer alguma coisa. Então nós trazíamos 30 pastores, passava lá uma semana, dormiam lá na igreja, alimentação, tudo da igreja, e trabalhando com esses pastores na área de liderança, e o irmão experimentou isso. E depois o Prega a Palavra, e investíamos. Aí quando deixamos o ministério próprio pela idade, né? E aí meu filho, que estava já nos Estados Unidos, trabalhando com uma missão, ele começou essa missão, Lead by the Name, liderança em nome do nosso Salvador. E ele passou a ser meu chefe e exigente. Então hoje eu faço um mentoreamento de 13 pastores aqui no Brasil, via Zoom, e também 3 igrejas, esses pastores, eu estou expondo 1 Timóteo e Tito, porque são igrejas que não têm liderança, estamos formando a liderança. Então essa é a minha paixão, pastor. Mas antes do ministério eu trabalhei 20 anos na Ford, fabricava carros. E a Ford é uma empresa americana prima pela excelência e treinamento, e recebi muito treinamento. Quando eu caí no ministério que Deus me chamou, achei que foi interessante que Deus me chamou, fiquei 7 anos teimando com Deus. Um belo dia, tive lá uma discussão com o meu chefe, porque ele não era crente, e a gente tinha assim, alguns conflitos em termos morais. Era muito interessante. E eu cheguei em casa, falei, Cida. Cida é sua esposa? Falei para dona, vamos chamar de dona Cida, porque ela é a chefona em casa. Eu tenho certeza que vai assistir o programa, exato, né, pastor? E aí exatamente, já vai ser chamada a atenção. E eu falei, Cida, eu preciso falar uma coisa para você. Aí ela falou, se é para deixar tudo e ir para o ministério, eu estou pronta. Oh, glória. E aí fomos para o ministério. Ela já tinha atendido primeiro do que o senhor, né? Pelo visto, né? Como? Ela tinha atendido o chamado primeiro do que o senhor. Não, ela nunca quis ser esposa de pastor. Mas quando veio... Mas estava preparada, né? Mas o nosso envolvimento na igreja, eu fui vice-presidente da igreja, diácono da Igreja Batista do Ipiranga, o pastor na época, Arthur Alberto de Mota Gonçalves. Era um pastor muito famoso, ele com Walter Cashel, que fazia traduzia quando o Billy Graham veio para o Brasil. Os tradutores, né? Tradutor. E envolvidos na igreja, e a dona Cida envolvida, ela fez a PEC, trabalhava com crianças. Então Deus já estava preparando, né? Preparando ela. E o senhor estava com qual idade, pastor, quando resolveu ir para o ministério? Quando eu deixei a Ford, eu estava com 34 anos. Um garoto ainda. 34 anos, eu fui para o Seminário Bíblico Palavra da Vida. E quando eu estava no Seminário Bíblico Palavra da Vida, tinha um ponto de pregação em Atibaia, da Igreja Batista. Na realidade, não tinha mãe. Uhum. Acho que tinha madrasta, mãe não tinha. E
alguém falou, ó, tem o Mendes aqui, e o Mendes era da igreja lá do Arthur Gonçalves, do Ipiranga, foi um diácono, vice-presidente da igreja e tal. Aí o pastor que estava dando estudo lá com o grupo, o pastor Karl Lackler, é um grande expositor da palavra, me chamou. Bom, vem ajudar a gente aqui. Isso foi em janeiro de 1980. Em novembro de 1980, nós fundamos a primeira igreja batista em Atibaia e fiquei lá até 2020. Uma longa jornada, Longa jornada. Aí foram 40 anos, né? 40 anos. 40 anos, é um tempo bom, né, pastor? Eu queria ficar um pouco mais, mas os meus filhos falaram, você está na idade de vir aqui perto da gente. E nessa idade eu quero, inclusive, dizer aos espectadores aí que quando a gente chega numa idade, a gente não manda mais na gente mesmo. São os filhos que mandam na gente. Que pede, né? E se juntou os netos, aí é covardia. Aí não dá, né? Não dá. Resistir aos netos é difícil, né, De pastor? jeito nenhum. Porém, né, pastor, a Bíblia nos diz que mesmo na velhice continuaremos dando os frutos, né? E o Senhor continua frutificando. Então, quer dizer, a semente ali na infância chegou, ela germinou no Senhor, então os frutos continuam aí abundantes, né? Continuam, sem dúvida nenhuma. Na realidade, pastor não se aposenta. Essa ideia de que pastor se aposenta, hoje, por exemplo, minha agenda está tão lotada quanto se eu estivesse pastoreando, porque às vezes minha esposa fala, escuta, precisamos fazer compras. Você não tem o tempo? Eu falei, hoje não, vamos comendo o que tem aí, porque só na sexta-feira que eu vou ter uma folga. Mas é gostoso, é bom demais. Servir a Deus, ele traz um refrigério para as nossas almas, porque nós temos a perspectiva de que sementes são plantadas e iremos colhê-las, e lá no céu nós iremos desfrutar. É por isso que os nossos corações se enchem quando a gente fala do trabalho do Senhor. Sim. Né? Aquilo que o Senhor faz através das nossas vidas, isso, independente da idade, ela traz um regozijo. E o irmão da agora contou quantos anos o irmão tem, né? E aí a gente fica admirado pela aparência jovem ainda que o irmão tem. Então, Deus né, trazendo essa preservação para que o irmão continue servindo a Ele. Isso da gente ficar... Estou com 81 anos e em julho, que ano que vem, completo 82. Mas, por outro lado, tem aqueles que dizem assim que gente ruim não morre cedo. Mas é uma história que não tem fundamento, né? Pastor João Saraiva, fique à vontade e faça perguntas ao irmão. Eu gostaria que o pastor compartilhasse conosco acerca deste projeto que queremos desenvolver aqui em Manaus, com a Lead by the Name, que é a razão para o senhor estar aqui, né, no primeiro congresso de ministério, de teologia ministerial. Exato. Estamos lançando um livro, já está na Amazon e também no e-book, sobre filosofia ministerial. Esse livro ele é um tanto quanto inédito no Brasil, pelo menos a pessoa que escreveu junto comigo, que é o nosso editor, que vai tá chegando aí de São Paulo, é um livro inédito. Agora, o que me encanta na Lead by the Name é que o meu filho, quando fundou essa missão, ele foi picado pelo vírus da PIBA de atingir pastores sem condições e igrejas sem condições. Então, hoje o Lead by the Name procura atingir os pastores que não têm condições de ir numa conferência, num hotel, não sei aonde. Então, nós vamos com eles. Isso me encanta. Isso me encanta, é minha paixão. E, além de fazer o mentoreamento desses pastores, tem uma equipe de voluntários na área jurídica, na área comercial, para ensinar as pessoas onde abrir igreja e por que abrir ali. Porque tem muitas igrejas que não tem o menor sentido, vai abrindo de qualquer jeito. E nós procuramos dizer para eles, olha, a nossa filosofia, princípios bíblicos, cristocêntrico, princípios inegociáveis. Porém, a forma é diferente. Você pode ter uma forma de evangelizar aqui na igreja, no outro bairro, outra forma. Por exemplo, a PIBA, quando nós saímos do centro da cidade, conseguimos uma terra bem grande na entrada da cidade,
O que nós não vamos construir um templo? Vamos construir um ginásio de esportes para trabalhar com a juventude. Por quê? Porque eu conhecia a tendência da cidade, a necessidade, porque é uma cidade muito próxima de São Paulo, então nós entendíamos a necessidade e colocamos um missionário. Eu só vou dizer uma coisa para vocês e para quem está nos ouvindo. Teve anos que nós colocamos 8.000 pessoas durante o ano todo que ouviram como nascer de novo, ser um crente no Senhor Jesus. Agora, você imagina como que uma igreja vai atingir 8.000 pessoas por ano falando do Evangelho? Se torna mais Nós difícil, abrimos né? o ginásio, dá para 1.000 pessoas lá. As escolas públicas da cidade que não tinham condições financeiras vinham fazer Seus a eventos formatura no lá. Daqui a pouco a prefeitura pediu que tinha um congresso dos professores da região, 800, 1.000 pessoas lá na Piba. A PAI, os jogos do interior, teve um ano que foi feito lá em Atibaia, e eles precisavam de um local para o tênis de mesa que tinha que ser bem alto, o pé direito, na Piba. Então, nos jornais, tênis de mesa, na Piba. E com isso, as pessoas... A Piba, hoje, ela disputa com Coca-Cola em Atibaia o seu nome. Todo mundo conhece a Piba. Você entrando na cidade, você dá de cara com Piba. Não dá de cara com uma igreja católica, coisa parecida. É a Piba. E isso me encantou de continuar esse ministério. De ministério de levar as igrejas a descobrir qual é a sua característica. Forma de servir a comunidade. Exato. Teologia perfeita, cristocêntrica, não abrimos mão de nenhum princípio da palavra, mas a forma é diferente. Eu conversava com vocês sobre uma igreja que lá no Piauí, que está numa região de gente rica. O irmão conhece lá. Isso, Primeira Igreja Batista de Teresina. A forma ali vai ser diferente de uma igreja de periferia, para atingir aquelas pessoas. E isso aí a gente tenta abrir a mente de pastores para dizer, olha, a forma como você está fazendo aqui, você está sendo fiel à palavra, mas a forma, existem maneiras. Eu jamais atingiria 8.000 pessoas, colocando 8.000 pessoas para ouvir o evangelho num culto normal. Sim. E nós nunca tivemos campanha evangelística na cidade, na igreja, nunca. O ginásio serviu para atingir todas as camadas da sociedade. Todas as camadas. Não é? Todas as camadas. Por exemplo, a reunião de mesários para a eleição é feita na Piba. Lá. Quase 1.000 mesários lá. Isso sai nos jornais. Ou seja, a igreja fez um investimento que está servindo para atender não somente a igreja em si, mas a comunidade de forma geral. E essa propriedade serviu de expansão para que tivessem outras oportunidades de pregar o evangelho. Né? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, nós temos no mês de janeiro as escolas, as clínicas de esporte. Futebol de salão na primeira semana, basquete na segunda, na terceira tênis de mesa e na quarta futebol de salão. A igreja, a cidade toda, a criançada lá. E vou contar um segredo para vocês. A Globo, acho que 7 ou 8 vezes, vinha fazer a reportagem lá explicando uma opção de férias para as crianças da região. E a Globo atinge ali de Bragança Paulista até a divisa com o Rio de Janeiro. E eles ficavam sabendo do trabalho da primeira igreja estavam batista. pregando o evangelho sem saber, né? Sim. Pastor, a entrevista está maravilhosa, mas vamos precisar agora chamar um pequeno intervalo. E eu gostaria de pedir para você, que está nos assistindo e dando a audiência, aproveita o intervalo para compartilhar a Constante TV, para ativar o sininho para receber nossas notificações. Voltamos no próximo bloco.
Voltamos para o segundo bloco do programa Missões e Revista. E mais uma vez eu quero te agradecer pela grande audiência que você está nos dando no programa Missões e Revista e a Constante TV. E mais uma vez pedir a você que, se ainda não está inscrito no canal, que aproveite, se inscreva, que compartilhe e que você também deixe seu like. E queremos te dizer que agora temos uma playlist para que você possa assistir um programa individualmente. Pastor João Saraiva, é com o senhor. Eu gostaria que o pastor Mendes compartilhasse conosco a experiência dele na plantação, no início da igreja lá em Atibaia. O que mais foi impactante naquele primeiro momento? Porque muitas vezes há pastores que estão começando igrejas e precisam de um encorajamento nesse sentido. Uhum. Bom, quando nós chegamos lá em Atibaia, eu tive a grata bênção de ter Dr. Karl Lackler. Hoje ele está com 98 anos, está vivo, plenamente consciente das coisas, que foi meu grande mestre em exposição bíblica. Eu estudava no Seminário Palavra da Vida, mas quem me ensinou exposição bíblica foi o Lackler. Aliás, ele tem um livro lançado aqui no Brasil, acho que, não sei se é a editora Vida Nova, se eu não me engano, chama-se Pregue a Palavra. Na realidade, foi ele que lançou exposição bíblica aqui no Brasil. Na faculdade teológica não tinha essa matéria e ele sugeriu, e o doutor, acho que é o doutor Werner Cachel na época, ele introduziu. E ele falou: Mendes, você vai pregar junto comigo. Eu falei: mas espera, eu estou iniciando o seminário agora, eu não fiz ainda exegese. Ele falou: então tá ótimo, você não foi estragado ainda. Eu lembro perfeitamente disso. E aí eu preparava a mensagem, ele dava as dicas, e lá na Palavra da Vida, onde nós morávamos, tinha um lago bem grande, então na segunda-feira a gente ficava dando volta no lago, e eu ao lado do grande mestre me ensinando. Que, olha, e aí era a exposição bíblica. No primeiro ano, quando a PIBA foi organizada, nós conversamos: bom, Lackler, a grande força da igreja é a comunhão dos crentes. Ele falou: então vamos de 1 João. Foi o primeiro livro a ser exposto. E aí, ao longo da história, praticamente já expusemos todos os livros da Bíblia. E hoje a filosofia da PIBA é essa: não se prega temático. Pega um livro da Bíblia e vamos até o fim. Eventualmente, para dar uma descansada, um temazinho aqui, outro tema ali, mas a exposição bíblica. Dentro da sua pergunta, pastor João, para mim esse foi o carro-chefe. A exposição bíblica da palavra. Porque a exposição da Bíblia, você pega o texto e você tem um comprometimento com o texto. E esse comprometimento leva você a não sair do texto. Às vezes a gente brincava que tem pastores que preparam a mensagem quando vê uma frase num para-choque de caminhão, embora isso já não existe mais, né? Mas era muito comum. Muito comum, né? Aí ele fala: puxa vida, esse tema aí eu vou arrumar alguns textos bíblicos para falar sobre esse tema. Então ele pegava textos bíblicos isolados, às vezes totalmente fora do contexto, para justificar a frase do para-choque de caminhão. Então o pastor Lackler sempre nos ensinou: é no texto, é no texto, é no texto. Isso deu um crescimento à igreja fantástico. Nós começamos com 22 membros em janeiro. No novembro já tínhamos 42 que foram fundadores. Janeiro de 80. De 80. Entregamos a igreja com 1.500 membros. Mérito meu, não. Mérito de Deus, que usa a gente. Somos pecadores imperfeitos, mas Deus tem os seus planos. Vai cuidando, né? E essa é a nossa vida, pastor João. O senhor falava agora aí dessa mentoria do seu pastor, eu me lembrei de Jesus Cristo, né? Com os seus apóstolos ali, né? Nessa Exato. Caminhada era o que ele fazia. E todos davam trabalho para ele, né? Sim. Olha o que Pedro fez. E eu, se eu estivesse no lugar de Jesus, falava: Pedro, vai embora, eu não desisto. Mas trabalhou com ele, né? Trabalhou e se tornou um grande homem de Deus, né? Deixou sem dúvida exemplos tremendos para as nossas vidas. Né? Eu acho interessante um amigo meu pregando sobre Pedro, e todo mundo critica Pedro, né? Sim. É medroso, negou Jesus.
Fala, olha, pode criticar Pedro, mas se tem um que andou sobre as águas, só foi ele. Claro que ele afundou, mas andou. Mas andou, Mas né? andou. No princípio foi corajoso, né? É. E isso acontece conosco, Sim. no nosso dia a dia, né? A gente está ali tremendamente, né, eufórico, e aí de repente a gente dá uma esmorecida. Isso faz parte da... Pastor João, fique à vontade. Eu comentei com o pastor já algumas vezes, quando a gente está tendo a oportunidade de nos encontrar, sobre a influência que a PIBA teve sobre a nossa igreja em Dom Pedro. Eu passei a ter contato com a igreja a partir da UOPL, que é o Pastor Líder, que é um trabalho que a igreja desenvolveu de uma forma assim fantástica. Eu sei de vários pastores e igrejas no Brasil que foram abençoados com este projeto. Eu gostaria que o irmão compartilhasse um pouco como é o OPL. Ok, o OPL é fruto quando eu fui presidente da convenção, que eu acabei de falar, São Paulo, né? em São Paulo, e presidente da Ordem dos Pastores, eu notei que tinha muita deficiência e os pastores não tinham ferramentas. Então, nós trazíamos os pastores para a PIBA, tínhamos o dormitório, 30 pastores, dávamos toda a alimentação, eles só tinham que chegar ali. O resto era tudo por nossa conta. E aí nós tínhamos advogados falando sobre o estatuto da igreja, nós tínhamos exposição bíblica, nós tínhamos discipulado, nós tínhamos trabalho sobre finanças. Nós cobríamos todas as áreas possíveis que surgem na vida da igreja para os pastores. E só que nunca vendíamos, no modo de dizer, não que nós vendíamos, mas dizendo, este é o modelo que você deve ser aplicado. Falei, não, esse é o modelo da PIBA e está dando certo. Agora, dentro da sua realidade, da sua forma de ser igreja para atingir a comunidade, você vai ver o que você deve pegar como exemplo e prática na sua igreja, aquilo que não serve para a sua igreja, você não pega. Porque a grande preocupação, pastor, é que existem alguns modelos que já saem num livro, é vendido. Você faz isso, e às vezes você tem até que pagar, né? Exato. Comprar o próprio produto deles. A PIBA não. Sempre nós falamos, essa é a nossa visão de ministério, que é baseado em Atos 2, 42 a 47, com todos os conselhos da igreja, baseado nesse texto. E eu falava para eles, olha, pratiquem isso, porque olha o que diz o versículo 47, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Não precisava você sair, contratar um pastor, um cantor famoso para cantar. É o Senhor que acrescenta. É, né? O Senhor que acrescenta. Mas por que ele acrescenta? Porque lá no 47 diz, e a igreja caía na graça do povo. Oh, meus irmãos, está ali o modelo. Servia, né? Servia. A igreja causava impacto. E hoje, a primeira igreja batista de Atibaia acaba... Sabe quem é o prefeito hoje eleito? Um jovem da igreja. Prefeito de Atibaia. Esse menino começou com a gente lá com 11 anos de idade. Brilhante. Brilhante. E a nossa cidade lá está vivendo um momento muito difícil. Atibaia, o prefeito está deixando a cidade quase que falida. E esse menino foi eleito com a maior votação até hoje de um prefeito em Atibaia. E na história de Atibaia, foi o vereador mais votado até hoje na Atibaia. Mas um menino de Deus. Atibaia tem um nome que engrandece o nosso Deus, a primeira igreja batista, pela graça. Agora, o fundamental, pastor, foi a exposição bíblica. Porque ali o que falava era Deus e a sua palavra. Não tinha, graças a esse grande homem de Deus que começou a igreja comigo. São situações que você, olhando para trás, vai dizer assim, nós conseguimos fazer aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Porque Exatamente. Os frutos chegaram, e esses frutos que chegaram já estão frutificando, gerando outros frutos para abençoar a cidade, que é o caso do irmão que foi eleito prefeito da cidade. Ou seja, ele tem nas mãos uma ferramenta, uma responsabilidade muito grande, mas também ao mesmo tempo de ser usado por Deus para abençoar famílias que precisam, né, do Estado para que
elas tenham as suas necessidades supridas. Sim. Então Deus está usando a primeira igreja batista desde 1980, quando foi fundada, Sim. até os dias de hoje. Isso a gente traz alegria, contentamento aos nossos corações, porque nós podemos observar que a igreja está sendo necessária ali. Se tirar a igreja de Atibaia, ela vai fazer muita falta, porque irmãos, homens e mulheres se declararam servos do Senhor, estão lá servindo ao Senhor. Então são trabalhos que agora, se olhando para trás, assim, valeu a pena o esforço, chegar aos 81 anos Sim. e ver frutos É gostoso do demais. trabalho, né, pastor? Mas deixa eu dar uma palhinha aqui para os irmãos. Eu cheguei um pouco mais cedo, porque eu viria pela Flórida, por Flórida, e um tal de Milton, sabe quem é o Milton? Furacão, fez com que eu desviasse e chegasse 3 dias antes. Me perdoe. Fique à vontade, pastor. Então, na sexta-feira, última agora, eu recebo um telefonema. Vai ter um grande jantar, que a comunidade vai vir com toda a equipe do Daniel, que é o prefeito, e o senhor tem que ir lá para orar por ele. Sabe que você está num local com muita gente, e o animador lá, vamos chamar o pastor Mendes, que vai orar pelo Daniel. O pastor Mendes cuida do Daniel desde os 11 anos de idade, falando para a nata da sociedade. Aí me chama para orar. Aí eu falei para eles, olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei se vai ser a primeira vez, mas vocês vão ter aqui um homem íntegro, transformado pelo poder de Deus. Eu vou orar por ele e também pelo vice-prefeito. E orei. Que impacto, meus irmãos. Que impacto. Agora, aquela ovelha que eu falei para todos ali que era íntegro, era e é íntegro. Como é importante isso. Tem sido sal, né, pastor? Sal. E salga mesmo. E luz. Agora, se tiver tempo, eu posso contar alguns milagres, por que a Piba está lá na entrada da cidade e tem um pouquinho da história dos batistas na jogada. Fique à vontade, pode contar. Posso contar? Pode. Ok, nós estamos no centro da cidade, tínhamos lá 1.600 metros quadrados e de construção talvez uns 1.200. E eu ficava... Em 1988, eu fui para os Estados Unidos um sabático durante 1 ano, com toda a família. E um belo dia eu saio do gabinete pastoral e passo por um ginásio de esportes da igreja, um ginásio pequeno, sempre fechado, tudo escuro. Eu parei naquele ginásio assim, olhei, tudo escuro, falei, Senhor, me dá um negócio desse em Atibaia. Já pensou? Mas foi uma oração, eu diria, 1,99. Mas a palavra nos diz, pedir, dar-se-vos-á. Né? Exato. Aí eu orei, não me ajoelhei, né? Aí fui para casa. Um belo dia eu estava lá no gabinete e foi eleito um prefeito, grande homem, se tornou um grande amigo. Eu estava no gabinete, eu falei, eu vou lá falar com o prefeito. Marquei uma audiência, fui lá, falei, senhor prefeito, eu estou aqui no centro da cidade e a prefeitura aluga vários lugares aí para secretarias. Que tal vocês pegarem tudo que nós temos e dar um terreno para nós em algum lugar aí? Aí ele falou, pastor Mendes, é quase que impossível, eu conheço bem a história de Atibaia, isso nunca aconteceu. Falei, se é de Deus, vai acontecer. Não fui eu que convenci o prefeito, foi Deus. Falou, tá bom, eu vou levar para a Câmara. E na época eram 16 vereadores. Aí ele levou, um dia ele me chamou para falar para os vereadores. Eu estou lá diante de 16 vereadores e normalmente na política costuma fazer o lobby, né? Olha o meu lobby. Eu falei, eu quero dizer a todos vocês que vocês não vão decidir absolutamente nada. Aí todos olhando para mim, eu falei, se é de Deus, todos vocês vão votar a favor. Se não é, vocês vão votar contra. Aí levanta um médico, que era vereador, falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu estudei no Colégio Batista de Recife. Eu conheço a obra dos batistas. A semente foi plantada lá atrás daquele coração, olha lá, né? Eu conheço a obra dos batistas. Eu vou votar a favor. Se não bastasse, levanta um engenheiro.
Peraí, eu também quero falar. Eu estudei no Colégio Batista Mineiro. Gente, a obra dos batistas é fantástica. Eu falei, Senhor, já 2-0 aqui, está garantido, né? E a coisa foi desenrolando até que chegou no dia da aprovação. Só que antes do dia da aprovação final, eu encontrei um vereador que tinha o irmão dele como membro da PIBA. Só que ele não se dava com o irmão. Questão de famílias. E ele falou, pastor, eu vou votar contra. Falei, olha, você vota de acordo com a sua consciência. E eu fui para casa e falei, Senhor, eu pedi 16-0, vai ser 15-1. Não dá. Resumindo, no dia da votação final, todos lá, o presidente avisava pela aprovação. Ele foi o último e falou, eu quero assumir a tribuna para justificar meu voto. Falei, pronto, já vem um aí para estragar. Ele vai na tribuna e fala exatamente isto. Nunca dei um voto por uma obra que haverá de dignificar a nossa cidade pela aprovação. Quase que eu gritei, está amarrado. 16-0. Mas o milagre não aparece por aí. Aí o prefeito, na entrada da cidade, a prefeitura tinha 90 metros quadrados, 90 mil metros quadrados. E tinha mato, não era uma área... Terreno razoável, né? Razoável. Aí ele me chama, abriu o mapa lá, né? Falou assim, eu falei, eu quero aqui. Ele falou, não. Aí não dá, pastor. Olha o que está escrito aqui. Reservado para o projeto CAIC do governo federal. Foi um projeto que o Brizola lançou lá no Rio. E aqui tinha o cemitério. Olha, o terreno vai atrás do cemitério, você pode ter aqui. Eu falei, olha, atrás do cemitério também não é ruim, porque era uma vizinhança muito silenciosa, que não ia dar trabalho, nada. Mas eu falei, prefeito, eu queria ali. Falei, é impossível. Falei, bom, vamos pensar nisso aí, se tem outra área, porque ficava um pouco fora, né? Estou lá no gabinete e a secretária do prefeito me liga. O prefeito quer falar com você. Aí marcou hora. Eu estou entrando no gabinete dele, ele fala, mas seu santo é forte, hein, pastor? Eu falei, o que você quer dizer com isso? Abri um mapa, falei, tá vendo? Fernando Henrique, na primeira vez que ele foi eleito presidente, um dos primeiros atos dele foi cancelar todos os CAICs do Brasil todo. Falei, a área é sua. Está lá. Se cara. Deus é por nós, quem será contra nós? Que milagre. Mas envolve a história também dos batistas aí. Sim. E o grande milagre de Deus, né? E hoje nós estamos lá com 10 mil metros quadrados, estacionamento amplo, e hoje temos acho que 7 ou 8 mil metros quadrados de construção. Amém. Pastor, vamos precisar chamar mais um pequeno intervalo e queremos agradecer você pela grande audiência. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista. Pastor João Saraiva, fique à vontade. Eu gostaria agora de ouvir do pastor Mendes, da experiência dele frente à primeira igreja em Atibaia, no trabalho missionário. Eu sei da paixão dele por missões, o trabalho que ele realizou em Cuba. Eu gostaria que o pastor compartilhasse conosco. Ok. Nosso trabalho missionário foi sempre muito, eu diria, fazia parte da vida da igreja. Aliás, de vez em quando eu encontrava um pastor e ele falava assim, minha igreja é missionária. Eu falei, claro, é evidente, se é a igreja tem que ser missionária. Você fala, é uma redundância o que você está falando. E trabalhamos no Piauí, trabalhamos aqui no Abacaxis, muito aqui no Brasil. Mas o destaque foi quando eu fiz uma viagem para Cuba, junto com vários pastores batistas, pela Junta de Missões Mundiais. Aí eu cheguei lá, Deus me deu a graça de mandar para uma cidade chamada Santiago de Cuba, que é a segunda cidade de Cuba. E lá, pastor Osbel foi um homem de Deus que eu encontrei, depois em Baracoa, que é lá na ponta, outro grande pastor. E o nosso trabalho lá foi comprar propriedades, porque a igreja não tem condições de comprar e nem pode comprar. E você indo lá, você também não pode comprar. O único jeito de você comprar uma propriedade é um cubano comprar de outro cubano. Caso contrário, negativo.
Então o pastor, ele prepara vários missionários, e assim que eles conseguem comprar uma casa em algum lugar que eles querem instalar uma igreja, o missionário vai lá com o dinheiro que nós dávamos e comprava a casa. Aí ele compra a casa, então ele começa a pede uma autorização para o governo para fazer uma casa culto. E começa estudo bíblico. Aí começa a crescer, ele tira uma parede daqui, outra parede dali, e as paredes que ele tira, ele vai construindo uma casinha para ele lá no fundo. Daqui a pouco, a casa virou uma igreja que dá para se colocar 60, 70 pessoas. Compramos 8 propriedades, que hoje são 8 igrejas. Isso foi fantástico. Cuba é fascinante, gente. Pena que agora esse projeto não existe mais. Foi fantástico. Aí depois tivemos um desafio para Romênia. E Romênia, fomos numa igreja lá que precisava de ajuda, e eles queriam comprar um terreno de 5.000 metros do lado daqueles prédios que o ditador Ceausescu, na época, construiu, que junta todo mundo. Devia ter 30.000 pessoas ali. E o terreno custava, acho que na época, $30.000 ou coisa parecida. E junto com uma igreja americana, nós entramos com a metade e eles entraram com a metade e compramos. Aí atravessamos a fronteira e fomos para Moldávia. Moldávia é um país pequeno que faz divisa com Romênia e com Ucrânia. Aí chegando lá, muito pobre. Hoje eles já estão em melhores condições. E compramos 4 propriedades lá para eles iniciarem igreja. E hoje já são 4 igrejas lá. Mas o que me fascinou mesmo foi Cuba. Cuba, meu irmão, é fantástico. O testemunho de Cuba. E quando nós saímos de Cuba, o pastor reunia todos os missionários e eu dava nossa equipe. Eu ia sempre com 5, 6, 4 pessoas à igreja. E a gente colocava $50 em cada envelope e dava para eles, na despedida. E eu preciso contar uma experiência. Demos os envelopes e eu falei para eles, pode abrir o envelope, eu sei que vocês estão curiosos pelo presente. $50. Um cubano, na época, o salário que ele ganhava era $12. Então, você ganhar $50 significa quase 4 salários. Entregamos os envelopes, de repente, um dos missionários caiu em terra, com o rosto em terra, e clamava a Deus, louvava a Deus, chorando copiosamente. E todo mundo parou. Finalmente ele se recuperou e nós também nos recuperamos de ver aquela cena. E, hermano, que ocorreu? O que aconteceu? Ele levanta, rapaz, de arrepiar. Ele fala assim, era mais ou menos às 9 horas isso, da manhã. Ele falou, agora há pouco deixei minha esposa lá no hospital para ganhar nenê. E na despedida, ela falou para mim, querido, vai vir um nenê, nós não temos nada. E ele olhou para ela e falou, meu bem, Deus proverá. Uau! Quando ele viu aquele valor, que aquele homem louvava a Deus. Deus proverá. Demorou 2 horas. E Deus proveu, né? Que experiência, meu irmão, que experiência. E eu sempre levava, nessas 10 viagens fizemos, e eu levava uma equipe comigo, dos membros da igreja, 5, 6, 4. E outra vez nós estávamos numa região lá que tinha uma missionária, sozinha. E as montanhas. E eu falei para ela, que você gostaria que a gente ajudasse você? Ah, hermano Mendes, necessito de um cavalo. Preciso de um cavalo. Para que você quer um cavalo? Está vendo essas montanhas? Eu vou a pé. Agora, com um cavalo, eu alcanço mais gente. Eu falei, quanto custa um cavalo? Ah, muito caro, pastor. $200. Mas quando eu saí do Brasil, um irmão chegou com $200 para mim e falou, pastor, usa esse $200 da forma que o senhor achar melhor.
Incrível. Quando ela falou o cavalo custa $200, acabou, está aqui. Deus tocou no coração do irmão no Brasil para dar uma oferta de $200. Está aqui. Preço exato do cavalo. Aí ela comprou uma égua que estava prenha. Bastante. Aí ela escreve para mim, pastor, ganhei dois. É fantástico. A bênção veio em dobro. Veio né? em dobro. E teve outra experiência que acho que para os telespectadores vai ser bom ouvir. Com certeza, pastor. Nós alugamos uma van lá. Você não pode andar no carro, a não ser do governo. E nós íamos com a van de um local que compramos uma propriedade lá, que na verdade a gente não comprava, quem comprava era o missionário, né? E o pastor falou, para, que aquela irmã é da igreja, todo mundo fica pedindo carona. Aí demos carona para ela. Quando ela desceu, antes de nós chegarmos no hotel, ela desceu, um irmão da nossa equipe falou, pastor, eu queria dar uma oferta para essa senhora, abençoá-la. Falei, dê? Aí ela estava descendo, olha, isso aqui é uma oferta para a senhora, $20. Ela falou, não posso aceitar, não posso. Como não pode? Ele está querendo te abençoar. Não, e começou a chorar. Aí eu falei, pastor, a ovelha é sua. Você vê aí se ela vai receber o... E ele, hermana, este é para você, é um regalo. Regalo é um presente. E ela, não, pastor, eu não posso. Por quê? Aí ela abre o coração. Porque eu estou orando e jejuando há 3 dias, pedindo para que a graça de Deus seja cada vez mais real na minha vida. Eu não pedi dinheiro para Deus. Eu não estou fazendo negócio com Deus. E chorando. Aí nessas alturas eu já estava de pé e rodeado de várias pessoas querendo carona também, muita gente. Aí o pastor falou, não, a gente entende que é o seu desejo para Deus, mas Deus decidiu, porque esse irmão nem te conhece, e deu. Ela pegou o dinheiro, olha, devia ter umas 40, 50 pessoas ali, ficar todo mundo pedindo carona. Ela pegou esse dinheiro no meio de todo mundo, lágrimas correndo e orou. Que oração! Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu pedi para o Senhor que eu esteja cada vez mais perto da Tua graça para desfrutar do Seu poder na minha vida. O Senhor sabe que eu não pedi dinheiro. Aí terminou a oração, falou amém na frente de todo mundo. Aí despedimos dela e fomos embora. Aquela mulher tinha tudo para dizer, vocês não têm mais para me ajudar? O salário dela era $10 por mês. Ela ganhou 2 salários. 2 salários. Por isso que Cuba ferve aqui dentro. Eita coisa boa. E esse projeto, pastor, que o senhor disse que deu uma paralisada lá? Porque eu saí da PIBA e o pessoal não está mais voltando para lá, tem outras áreas. Mas eu preguei recentemente na minha igreja americana, aliás, foi o primeiro sermão que eu fiz em inglês. E eu fiz desafios lá e eu espero que chegue lá. Eu falei, vocês vão no McDonald's, só você sozinho, o que você gasta, você sustenta um missionário por mês. Gasta mais com Coca-Cola do que com missões, né? Sem dúvida nenhuma. E hoje nós teríamos, o senhor conhece algum missionário que tem esse desejo de ir para Cuba? Lá não envia missionário para Cuba que... Ah, tem que ser de lá, né? Porque e o senhor tem alguém lá que o senhor possa... Tenho. Eu acabo de ligar para o pastor Vasquez, que está agora morando no centro de Cuba. Ele falou para mim, eu falei, Vasquez, como que está a situação aí? Ele falou, pastor Mendes, hoje Cuba é 10 vezes pior do que quando você veio. Hoje não temos mais eletricidade e tem irmãos da igreja literalmente passando fome. Pastor Vasquez, se a minha igreja lá cismar, eu começo a levar todo mundo para lá. Porque lá não cabe missionário. Por quê? Você vai colocar um missionário lá, o dinheiro que você vai gastar com o missionário, você sustenta 20 missionários de lá, preparadíssimo para ir para a obra. E conhece não precisa a aprender região, língua, conhece toda a realidade. Estão adaptados à realidade, né? Realidade. Então, Nós compramos via igreja, né? Um lugar para criar cabrito. E o missionário criava cabrito para vender, para ajudar os irmãos a comerem uma carninha. É impressionante. Quando você entra em missões, Deus vai te mostrando tantas vertentes.
É um negócio fora do comum. Talvez possibilidades. Muitas pessoas estão ouvindo o nosso bate-papo e falam, mas será que é verdade isso? Eu vivi. Gente, aí o que eles faziam? Eles matavam o cabritinho e mandavam para as casas de repouso do próprio governo, que é um desastre, meus irmãos. Então eles comiam. E os membros da igreja, aqueles velhinhos que matavam cabrito, levavam lá. Fruto do trabalho da igreja. Então tinha a igreja aqui, era o templo, um barraco lá, né? E uma área grande que eles chamam de finca. Finca é uma chácara. E ali ficavam os cabritos e para... Tesouro, né? Um tesouro. Tesouro. Aí você fala, fazer missões criando cabrito? Sim. Pastor João Saraiva, pergunta com o senhor. Eu gostaria que o pastor Mendes compartilhasse conosco sobre essa paixão que ele tem de investir na vida de outros pastores. É algo que me encantou quando eu o conheci pela primeira vez. Como eu falei, o OPL, o pastor líder, o prega a palavra, e essa paixão que ele tem por missões. Porque é exatamente isso que nós precisamos cultivar em nossas igrejas para a expansão do reino de Deus. Pastor, a minha paixão por missões é porque é legado dos meus pais. Lá no interiorzinho do Paraná. Lá no interior. Lá, né? Nenhum missionário ficava em outra casa que não na casa do meu pai. Eu cresci conversando com missionários desde criança e eles contando o que acontecia. E a maior experiência que eu tive... Vocês já viram falar num missionário dos batistas chamado Narciso Lemos de Almeida? Ele foi do grupo do Lampião e se converteu. Ainda tem, acho que a Juerp tinha um livro da Juerp. Esse homem foi fazer conferência na igreja nossa lá de São Paulo, Vila Prudente. E meu pai convidou ele para vir em casa. E a nossa vizinha, que era a dona da casa, pagava os aluguéis, era uma espanhola. Não era convertida e não gostava de crente. Quando ela soube que ia vir um ex-bandido de Lampião, ela trancou a casa dela e falou, vocês não vão trazer? Vai trazer. E sabe qual foi a minha paixão? Falou, senhor Narciso, abre sua camisa para ver as marcas. Era retalhado assim de cicatrizes. Aquele homem, meu pai trazia. Então, crescendo desse jeito, a minha mãe, sempre muito pobre, ela ia à feira e ela trazia uma pasta de dente a mais, um sabonete, e atrás da porta da cozinha tinha uma sacola, que a gente chamava embornal, não sei se vocês usam esse termo. Não. Ele ia colocando. Chegava a época de missões na igreja, levava aquela sacola cheia e colocava, era a oferta dela para mandar para os missionários. O missionário que levou o evangelho, ele foi de navio para o Brasil, ele e a esposa, e foi o que levou. Eu tenho foto dele numa carroça. Nem charrete existia naquela época. Não vai ficar contaminado com isso? Aquilo do coração, né? Aquilo contaminou a minha vida, que mais paixão é. E com isso, meus pais sempre na igreja. A minha paixão pela igreja é coisa fantástica, na minha vida, vai. Eu tenho uma paixão pela igreja, e quando eu comecei a me envolver mais na denominação, que é aqueles 2 cargos que eu recebi, eu falei, gente, tem muita igreja que não sabe o que é igreja. Tem muita igreja que não... Eu comento isso com o pastor. Não sabe o que é igreja. Está mais parecida com um clube social, que tem os donos, os que mandam, e se ele tem uma condição financeira maior, é ele que ocupa os cargos. É terrível. Nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, muitas igrejas que não sabem o que é igreja. Isso que me levou a trabalhar mais com liderança. Porque tem líderes que não receberam nenhuma capacitação. Não vou dizer que eles são maus, é que eles não sabem, ninguém ensinou. Certo. Por isso que o Leader by the Name, essa missão aqui que vocês estão vendo aqui, existe.
trabalhar com essa gente que não tem a mínima condição, não pode talvez comprar um livro. E é assim que essa paixão aconteceu. Pastor, nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós gostaríamos que o senhor fizesse as considerações finais, que o senhor deixasse aí um recado para os nossos amados irmãos de incentivo. O incentivo que eu vou deixar aos irmãos e também pessoas que não são irmãos em Cristo, né, ainda não aceitaram Jesus como seu único suficiente Salvador, é dizer, primeiro um recado para os crentes: zele pela igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Eu costumo dizer dizia para as ovelhas de Jesus que eu tomava conta, porque não são minhas, né? Eu costumava dizer: você já viu noiva feia? Não tem noiva feia. Não. Porque ela vai lá e dá um trato de 2 dias e quando ela aparece lá, eu falo: será que é ela? E sabe quem é Jesus? É a noiva de Cristo. E sabe quem é a noiva? Somos nós. Somos nós que embelezamos a noiva de Cristo. Como que a nossa vizinhança, a nossa comunidade está vendo a noiva de Cristo? Que grande responsabilidade nós temos. E também na Bíblia diz que a igreja é o edifício. E esse edifício é construído com pedrinhas. Será que essas pedrinhas estão sujas ou estão reluzindo a graça? Que responsabilidade nós temos. Agora, para pessoas possíveis, pessoas que estão vendo a nossa live aí e ainda não se curvou diante da graça de Jesus, olha, Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Não tem outro. Se você escolher outro caminho, você não chega lá para viver eternamente com Ele. Por exemplo, eu vou agora voltar para os Estados Unidos. Quando eu chegar aqui no aeroporto, falar: o seu embarque é na sala 3, 4. Eu tenho que ir na 4. Se eu for na 3, eu não chego lá no meu. Então, quando você parar e pensar bem na sua vida, eu diria que é o 33, a idade que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar a salvação eterna. Não procure outro, não procure Maria, José, João, é Jesus. Outro caminho, você não chega lá, não. E que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor João Saraiva, também. Muito obrigado, Carlos. E mais uma vez, pastor Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui. E queremos desejar a você também que deu a sua audiência para o nosso programa, para a Constante TV. É como o pastor Antônio falou: somente Jesus pode te salvar. A nossa missão é essa, aqui através da Constante TV, de anunciar Jesus para você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Amém.